Falou que houve um aumento de 270% nos últimos 3 anos de ações neonazistas e tudo mais. Sim. Hoje em dia, onde você acha que esses caras... qual é a fonte de influência para que haja esse aumento? Discursos de ódio. Nas redes? Nas redes, na mídia normal, entre políticos. Todo discurso que traz uma banalização do nazismo ou do Holocausto, todo discurso de separação entre a sociedade, eles e nós, todo discurso que uma parte da população é pior que a outra, que um setor da sociedade é pior que a outra. Sabe, Igor, eu me identifico muito com uma frase do John McCain, esse candidato à presidência dos Estados Unidos, já falecido, senador, num debate. Não era um debate. Ele estava fazendo a campanha para concorrer contra o Obama em 2008. E uma pessoa pegou o microfone e falou: eu tenho medo desse cara aí, o Barack Obama, que o nome dele no meio é Hussein, ele ofendeu o Obama, falou que ele era um árabe, perigoso, terrorista, enfim, não lembro o que ele falou. E o McCain fez: não, senhor, pegou o microfone da mão dele e falou: ele é um homem decente, um político decente, olha, com candidato concorrendo contra ele nas eleições. Ele falou: um candidato decente, um homem decente, que apenas diverge de mim em quase todos os assuntos que estamos conversando aqui sobre o futuro desse país. Mas é uma pessoa que ama o país, é uma pessoa que ama os Estados Unidos e ele rejeitou o discurso racista dele. Então, acho que é isso. Acho que políticos, pessoas que têm influência, jornalistas, acadêmicos precisam, sim, o tempo todo rejeitar esses discursos. Professores nas escolas, porque isso essas pessoas se influenciam por N coisas, né? Você tem hoje em dia acesso à internet. Recentemente teve um rapaz jovem no Sul que postou um vídeo, ele foi processado, fazendo apologia ao nazismo, fez a insinuação com o braço, falou as frases que se falavam na Alemanha em 1933 até o fim da guerra, e ele foi processado. Esse tipo de coisa, ele se retroalimenta entre eles e se alimenta de discursos de influenciadores que dão a eles coragem de continuar fazendo isso. Quando isso não acontecer, como isso não vai acontecer? Com educação, com processos jurídicos, com a criminalização de discursos de ódio contra todas as minorias, não só contra uma minoria específica. A gente está falando aqui, no caso, eu fui convidado por vocês, eu vim, mas a gente está falando que o nazismo perseguiu outras pessoas e não só judeus, mas isso precisa ser feito em todas as instâncias da sociedade, porque é apenas essa conscientização, de que a pessoa entenda que isso é absurdamente errado, além de ser ilegal, e as pessoas vão parar de fazer isso. Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, pela sua sexualidade, ou pela sua religião, etnia ou raça. As pessoas aprendem a odiar. O antissemitismo, no caso, ele sempre existiu. Jonathan Sacks, que foi rabino-chefe da Inglaterra, já falecido, foi considerado Lorde pela rainha, ele dizia o seguinte, ele dizia que o antissemitismo, no caso, eu me refiro à judeofobia, né? O ódio aos judeus, porque existem outros povos semitas também, mas o antissemitismo, e aí me referindo ao ódio aos judeus, ele foi montando ao longo da história. Ele começa com ódio aos judeus por causa da sua religião, ele vai mutando e, de repente, ele vira o ódio aos judeus por causa da sua raça ou etnia, e depois ele vira o ódio aos judeus por causa do seu Estado-nação, que é o ódio exacerbado e desproporcional que as pessoas têm ao Estado de Israel, que também é um tipo de antissemitismo. E não estou falando críticas ao Estado, eu estou me referindo à não legitimidade da existência de um país, de um lar nacional, o povo judeu, ou o combate ao movimento nacional judaico. Então, esse tipo de discurso que a gente precisa educar as pessoas. A gente precisa educar as pessoas o que é ok e o que não é ok. O que é plausível, a discussão no campo das ideias, e o que é o discurso de ódio excludente, radical, que pode sim levar não só ações violentas físicas, mas a um cancelamento coletivo da sociedade, uma parcela da população, né?
A gente, há pouco tempo atrás, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a homofobia era algo natural, as pessoas falavam disso nas ruas, faziam piadas, e hoje em dia não é normal. Programas de televisão, não preciso citar, tinham piadas que hoje em dia seriam completamente não seriam cabíveis hoje em dia, numa sociedade que a gente tem hoje em dia. E esse tipo de coisa que a gente precisa também introduzir nesses discursos de ódio. O nazismo, ele foi algo completamente a par do que aconteceu na história do mundo, que se tem notícia, e ele precisa ser estudado para que a gente possa entender o que ele foi e jamais aceitar qualquer normalização com essas ideias, porque isso foi extremamente perigoso. A Alemanha era uma democracia e virou uma ditadura de um dia para a noite, com perseguição a minorias, que causou a morte de 6 milhões de judeus, milhões de outras pessoas, e uma Segunda Guerra Mundial que matou 50 milhões de pessoas e mudou o mundo. E é justamente isso que eu acho que a sociedade... A gente precisa se concentrar e talvez entender que a história é cíclica e que a gente está agora em 2022, mas em 2222 nenhum de nós vai estar aqui. E a gente precisa deixar um legado educacional, a gente precisa deixar um legado para essas pessoas, para elas entenderem que se a gente deixa de educar, se a gente deixa de lutar contra o totalitarismo, se a gente deixa de lutar contra o racismo, se a gente deixar de lutar contra esses preconceitos, eventualmente vão ter aqueles que vão se levantar e vão fazer isso de novo. Basta uma pessoa motivada e uma população que ache que o que ele está falando é certo. Por isso que precisa o tempo todo criar barreiras, leis, aulas, para que isso seja o tempo todo entendido. A conscientização, nesse caso aí, é a chave, né? Barrar esse tipo, o discurso de ódio, que é um ataque a quem uma pessoa ou um grupo de pessoas não devia existir. Não só a conscientização educacional, leis claras e a punição para aqueles que infringem isso. E aí eu deixo isso para quem é especialista nesses assuntos jurídicos, que eu não sou. Eu sou cientista político, sou historiador nesses assuntos e educo sobre isso em vários locais. E é justamente sobre isso. Se a gente tiver uma educação e essa educação estiver cada vez melhor e cada vez mais inclusiva e cada vez mais acessível, vão ter cada vez menos atos e cada vez menos processos. Você enxerga no mundo algum lugar em que haja um movimento de ódio que está crescendo, alguma coisa assim? Eu enxergo que o populismo, seja ele de esquerda ou de direita, seja ele de progressista ou conservador, como a gente quiser nomear aqui, ele é problemático. O populismo, ele mexe com as emoções das pessoas, ele mexe com o sentimento delas. E as pessoas deveriam lidar com a política de uma maneira diferente do que elas lidam, cito aqui o meu amigo René Ozzy-Cuquier, diferente do que eles citam, do que as pessoas lidam com futebol ou religião. Você torce para um time, o time perde, você continua torcendo para ele o tempo todo até ele ganhar, não importa quantas vezes ele perder. A sua religião, você vai continuar a mudar de religião porque alguma coisa aconteceu de ruim com você. A gente tem que tratar a política de uma forma diferente, a gente tem que tratar a política com mais razão, com mais lógica, com mais parcimônia e não com tanta emoção. A gente tem que olhar para os lados e ver o que está certo e o que está errado em todos os âmbitos políticos. Talvez tenha esses aqui que pensem coisas que são decentes e plausíveis, e aqui também. E conseguir chegar em coalizões onde, apesar de existirem várias discordâncias entre partidos, existe alguma coisa que eles concordam, e a partir daí seria uma porta para encontrar uma pacificação do cenário, do âmbito político. Israel conseguiu fazer isso agora na coalizão que eles fizeram entre esquerda e direita, conservadores e liberais, partido árabe dentro, e está lá, está funcionando. Eles não estão discutindo o que eles não concordam, eles estão agora tentando arrumar o que eles sim concordam. O populismo é perigoso. E eu acho que no mundo tem muitos governos, eu estou falando de democracias ou pseudo-democracias, não estou falando agora de ditaduras, porque aí nem se fala, né?
tem muitos governos com discursos que podem ser populistas. A Alemanha tem um partido que é xenófobo, que é anti-imigração. Existe um problema de imigração na Europa, vamos lidar com o problema de imigração de uma certa forma. Países têm leis para imigração, tem uma série de critérios, isso tem que ser aplicado, isso tem que ser feito. Nos Estados Unidos tem, no Canadá tem, na Austrália tem, mas daí para ter um partido que ofende uma minoria de forma geral, né, generalizando todas essas pessoas, isso gera discurso de ódio e pode gerar violência contra essas pessoas, porque as pessoas vão agir violentamente. Suásticas pichadas. Influenciadas por esse Exato. grupo. Sinagogas sendo invadidas, igrejas sendo invadidas. Não podemos compactuar e normalizar com a intolerância religiosa e com o populismo contra seja quem for, no final das contas.